Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um react do nosso canal. E no react de hoje vocês não vão acreditar no que aconteceu na Suprema Corte. Vocês acreditam que os ministros estão desesperados, em pânico por causa dessa PEC que foi aprovada na CCJ, que vem trazendo grande repercussão? Ele, Luiz Roberto Barroso, já se manifestou e teve coragem de dizer isso. A Constituição brasileira completou 36 anos. Uma Constituição cumpre 3 funções principais. A primeira, assegurar o governo da maioria. A segunda, preservar o Estado de Direito. E a terceira, proteger e promover os direitos fundamentais. No Brasil, assim como na maior parte das democracias ao redor do mundo, o Supremo Tribunal é o guardião da Constituição e o seu intérprete final. Pois bem, o Estado de Direito foi preservado em meio a turbulências que em outros tempos teriam trazido rupturas e quebras da institucionalidade. Não foram décadas banais. Tivemos impeachments presidenciais, ambos os julgamentos conduzidos por ministros deste tribunal, múltiplos escândalos de corrupção e ataques graves às instituições, notadamente os que ocorreram em 8 de janeiro de 2023. E, a despeito de tudo, a institucionalidade foi mantida e a democracia permaneceu inabalada. Como toda instituição humana, o Supremo é passível de erros e está sujeito a críticas e a medidas de aprimoramento. Porém, se o propósito de uma Constituição é assegurar o governo da maioria, o Estado de Direito e os direitos fundamentais, e se o seu guardião, o da Constituição, é o Supremo, chega-se à reconfortante constatação de que o Tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência da Carta de 1988. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. As constituições existem precisamente para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes. Mas não foi só ele não. Gilmar Mendes está desesperado. E olha o que disse o ministro. A PEC 8/2021. Trata-se da ressurreição de um cadáver outrora enterrado. E este tribunal, como Vossa Excelência também acaba de enfatizar, valorizou a democracia, valorizou a normalidade institucional e soube sempre valorizar a política, entendendo que sem política não se faz democracia. De modo que é fundamental que, neste momento em que se celebram os 36 anos, nós estamos nos avizinhando quase de 40 anos da Constituição de 88, que esses feitos todos sejam relembrados. E se a política voltou a respirar ares de normalidade, isto também se deve à atuação firme deste tribunal. E o tribunal não fez nada mais, nada menos do que o seu dever de defender a democracia, o Estado de Direito e os direitos fundamentais. Este Supremo Tribunal Federal está preparado, não tenho a menor dúvida, para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais, agora, eventualmente, provenientes do Poder Legislativo. No particular, senhor presidente, é preciso altivez
para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. A PEC 8 de 2021, aprovada na data de ontem, não possui, em absoluto, como Vossa Excelência acaba de dizer, presidente, qualquer justificativa plausível. Bomba que vai vir agora para esses ministros e que com certeza vai causar ainda mais desespero. Olhem esta notícia de Damares Alves. Discutir se alguns ministros estão ou não cumprindo adequadamente as suas funções, porque esse que é o ponto que eu acho que eu queria pegar. É papel do Congresso interferir no funcionamento do Supremo? Isso não fere um princípio basilar da Constituição, que é a independência entre os poderes? Caberia um ministro do Supremo dizer como o Congresso ou como determinado congressista deve ou não atuar naquilo que é prerrogativa do Congresso? Dizer como um congressista deve ou não votar sobre qualquer matéria que está em discussão no Congresso? Não é qualquer matéria e também não é qualquer conduta que o Senado vai avaliar de um ministro. É quando o ministro incorre em crime de responsabilidade, tá? Então, não são todas as condutas de um ministro que o Senado tem a prerrogativa de analisar. É só quando existe o crime de responsabilidade. Mas pensando exatamente no que você está falando, Yuri, uma das propostas da Constituição que eu apresento é exatamente isto, que dentro da Suprema Corte, eu trago uma proposta para a Constituição, que dentro da Suprema Corte tenha uma espécie de comissão de ética, em que condutas que não sejam crime de responsabilidade, seja por eles investigadas, por eles punidas ou por eles absolvidas. Por exemplo, o perdeu o mané. Vamos acabar com o bolsonarismo. O ativismo em movimentos sociais que eles vão fazer discurso político. Essa é uma conduta que não é passivo de um impeachment, porque não é um crime de responsabilidade. Mas essa é uma conduta que precisava ser disciplinada. Então, a minha proposta, uma das 3 propostas que eu apresento é que, já que eles não se submetem a nenhuma disciplina do CNJ, que entre eles tenha um código de conduta e de ética por meio de uma comissão para que eles possam ser disciplinados. E, inclusive, eu trago na proposta, Yuri, ela é inovadora, ela é assustadora realmente, que qualquer autoridade poderá fazer a reclamação a este conselho, essa comissão de ética, ou qualquer cidadão brasileiro. Então, eu acho que a gente traria para suas excelências a convicção de que eles são seres humanos passivos de erros e passivos de punição também, e passivos de disciplina. Eles não são semideuses. Hoje, eles se sentem semideuses, sim. E a gente vai precisar. Eu sou regulado o tempo todo, meu ato é regulado o tempo todo. Por que dos ministros não? Então, isso traria, sabe o quê? Essa formação dessa comissão destensionaria aqui com tanto pedido de impeachment no Senado. Nós temos pedidos de impeachment no Senado, são vários, você sabe disso, que não são condutas de crime de responsabilidade. Então, isso evitaria mais tensão, eles estariam se autorregulando e eu acho que isso traria muita firmeza e traria muita segurança jurídica para o país. Polícia desmantela esquema de tráfico de drogas para servidores do STF. 3 suspeitos foram presos na operação. A Polícia Civil prendeu na quinta-feira, dia 10, 3 pessoas suspeitas de fornecer drogas para servidores do STF e de outros órgãos públicos. Em Brasília, as investigações revelaram que as transações eram realizadas via WhatsApp e as drogas entregues no estacionamento das instituições. Um servidor terceirizado do STF que atuava como intermediário do esquema já havia sido detido em uma fase anterior da operação, em 2023. Os novos alvos da ação são indivíduos responsáveis por fornecer as substâncias ilícitas a esse servidor. O STF negou qualquer envolvimento de seus servidores no tráfico e esclareceu que as entregas aconteceram em um estacionamento que não pertence ao tribunal. A administração do STF afirmou que tentou regularizar a área,
mas sem sucesso devido à falta de autorização da IPAM. Os presos foram identificados após 1 ano de investigação de desmantelarem uma organização criminosa abastecendo servidores e funcionários terceirizados com cocaína e maconha. As autoridades informaram que os acusados enfrentaram apenas que podem variar de 5 a 15 anos de prisão. As autoridades informaram que os acusados enfrentam penas que podem variar de 5 a 15 anos de prisão. A operação, chamada de Shandong, mobilizou cerca de 50 policiais e ocorreu em diversas localidades, incluindo Samambaia e Ceilândia. Os suspeitos enfrentam acusações de tráfico de droga, associação ao tráfico com o nome da operação referindo-se à atuação clandestina da quadrilha. Só bomba vinda do STF. Este foi o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo, porque além de ajudar no meu trabalho a crescer, você também fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos vocês. Até nosso próximo vídeo.